Hoje eu vou responder nesse vídeo quantos quilos dá para perder com o Monjaro, quantos quilos dá para perder com o Ozempic, com as canetinhas emagrecedoras. Cada um vai ter uma perda ali aproximada, mas, Danilo, o que é esperado de eu conseguir atingir? Qual que é a média? Né? O que eu posso esperar dessas medicações em relação à perda de peso? Eu vou ser mais objetivo nesse vídeo, falar simplesmente da perda de peso. Tem vários outros vídeos no meu canal falando sobre vários assuntos relacionados ao uso das medicações, Monjaro, tirzepatida, Ozempic, mas esse eu gostaria de responder objetivamente, porque eu sei que é um ponto de muita dúvida para muita pessoa. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, atuo diariamente dentro aqui do meu consultório, que é da onde eu estou gravando, atendendo pacientes que buscam emagrecimento, tratamento da obesidade, longevidade e performance esportiva também, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Mas o meu grande público é do emagrecimento mesmo. Então vamos lá, pessoal, vou falar sobre o assunto perda de peso. O que a gente observa de maneira resumida é que o Ozempic, nos estudos em que ele demonstrou a perda de peso, as pessoas, os participantes que utilizaram a medicação perderam na média de 12 a 14% de perda de peso de 68 a 72 semanas em média, tá? Vamos colocar 70 semanas. Semanas. Monjaro. Monjaro é uma medicação um pouco mais potente, que além de ter o análogo de GLP-1, né, que é a molécula que tem no Ozempic, o Wegovy, Povistra, o Monjaro, Zepbound, que é a tirzepatida, a substância tirzepatida, mostra nos trabalhos uma perda aí de 22, 23, às vezes até 24% de perda de peso com o uso da medicação em até 72 semanas. Dito isso, é só a gente fazer um cálculo básico. Se você está usando Ozempic, os análogos de GLP-1 exclusivos, Ozempic e Wegovy, a perda de peso média, pessoal, média, não é o que todo mundo vai perder. É o que a gente somando os da ponta, os que perdeu ali na média, o cálculo final, uma pessoa de 100 quilos vai conseguir perder ali de 10, 12 até 14 quilos. Tem pessoas que perdem 16, 18, tem pessoas que ficam um pouquinho abaixo, porque isso vai depender da sensibilidade e individualidade biológica. Com o Monjaro, a mesma coisa. Um paciente de 100 quilos, uma mulher de 100 quilos, um homem de 100 quilos tendem a perder em média 20, 22 quilos com o uso da medicação. Mas tem um porém, pessoal. Isso serve para as duas canetas. Os trabalhos, eles fizeram ali umas certas orientações, a mudança de estilo de vida e tudo mais, mas foram algumas intervenções ali não tão específicas, na minha opinião, tá? Então, eles não monitoraram de maneira certinha ali a dieta, a adesão, o treino, o descanso, tudo que pode ser feito em paralelo ao uso da medicação e que, na minha opinião, também faz parte do tratamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu já vi, eu tenho pacientes aqui no consultório e pessoal, não compare-se com ninguém, tá? O que o seu vizinho tem de resultado não necessariamente vai ser o seu resultado. Às vezes você vai ter o resultado 2 vezes melhor que o dele, ou o seu resultado vai ficar um pouco abaixo do dele em termos de quantidade, tá? Então não se baseie apenas na perda de peso do que seu amigo, sua amiga, que você viu na TV, no Instagram ou qualquer lugar. Há sempre média de perda de peso. Mas eu tenho pacientes com doses bem menores do que a gente usa nos estudos para avaliar essa perda de peso no longo prazo, conseguindo perder o mesmo percentual mostrado nos estudos, ou seja, um potencial muito maior. Eu tenho pacientes aqui que usaram o Ozempic tendo perdas de peso próximo da do Monjaro, às vezes até maior do que a do Monjaro. Então, assim, isso não é um fator limitante, pessoal. Não se prendam à medicação, mas entendam que cada uma tem uma potência. O Ozempic e o Wegovy um pouco menos potentes do que o Monjaro, porque o Monjaro tem 2 moléculas, além do GLP-1 e o GIP, mas que a perda de peso esperada é mais ou menos essa. Uma média muito boa que eu acabo passando para os meus pacientes, mas que não precisa ser uma regra, pessoal, é de 0,5 a 1% do seu peso por semana. Porque se a gente falar de 0,5% de perda de peso por semana, o trabalho falou de 72 semanas para 20 quilos, mais ou menos. Vamos falar um número fácil. Paciente de 100 quilos, perdendo 20%, perdeu 20 quilos em 72 semanas. Falando Monjaro. Se essa pessoa perder 0,5% por semana, do jeito que eu estou explicando, que a pessoa acha que é pouco, né? Fala, pô, eu tenho 100 quilos, se eu perder 500 gramas por semana, acho pouco. Mas, se a pessoa perder isso, em 40 semanas ela perde 20 quilos. Ou seja, não é pouco. É mais rápido do que o próprio estudo demonstra. Quase em 2 terços do tempo. 1 terço a menos do que o próprio estudo mostrou.
tá? Então isso é muito importante, pessoal, aliar a expectativa, a realidade das coisas, para você não ficar se frustrando, achando que dá para perder um monte de peso toda vez, e muitas vezes quando você tenta acelerar esse processo, a medicação ela é ingrata nesse aspecto, tá? Se você tenta acelerar, geralmente você está cortando muito alimento, não está se exercitando, está fazendo um monte de coisa que não era para fazer, e aí o peso desce rápido, você acha que está fazendo as coisas certas, fica super feliz, mas quando você vai olhar o resultado final, está perdendo massa muscular, está ficando desanimado, está tendo um monte de efeito colateral, está passando mal, o rosto está ficando enxugado de um jeito que você não queria, o músculo tá tudo mole, então assim, a musculatura não tem, então toma cuidado com isso. Mas de 0,5% de perda de peso é uma perda de peso muito legal, muito saudável, muito positiva, e uma perda de peso contínua melhor ainda. Entendendo todas as regras, eu falei em outro vídeo, inclusive, pessoal, sobre os principais motivos de você estar no platô do peso, então isso é importante de você identificar essas causas. Além de ter feito um vídeo também, pessoal, eu tenho um material completo sobre esse assunto para quem está utilizando essa medicação, para quem está entrando agora nesse mundo, ou já está utilizando há algum tempo, mas agora já está se sentindo um pouco perdido, conversa com o médico, mas não consegue todos os esclarecimentos, ainda tem dúvida, uma hora de consulta não dá tempo de resolver tudo às vezes. Então eu criei esse material completo para que vocês consigam entender, como se fosse um guia ali, um GPS, entender se vocês realmente estão fazendo as coisas que deveriam estar sendo feitas, tanto antes de utilizar a medicação, quanto durante o uso da medicação. O que é esperado? Isso aqui está certo ou está errado? É hora de aumentar a dose ou não é? Vou conversar com meu médico sobre isso ou não? Será que tem mais coisas que eu posso fazer para otimizar meu tratamento? Quais são os erros que eu posso evitar, o erro básico que todo mundo comete, que talvez se eu não cometer, eu vou economizar tempo, vou economizar dinheiro e vou ter um resultado melhor. Então a ideia era justamente essa, criar algo mais completo para que vocês consigam ali seguir uma metodologia talvez organizada para entender se vocês estão fazendo valer o investimento que vocês estão fazendo de tempo, saúde, dinheiro e tudo mais, com o uso da medicação de maneira correta, muito bem orientada, sempre com acompanhamento médico. O material ele vai servir de acessório ao seu tratamento que você já faz com o seu médico, para que você tenha noção se você precisa ajustar mais as coisas ou não. Pessoal, quanto mais informação o paciente tem, melhor vai ser esse resultado. Por quê? O médico, o nutricionista, as pessoas que estão acompanhando esse paciente na perda de peso, eles estão com esse paciente 1 hora por mês, 1 hora e meia por mês, às vezes 2 horas por mês, pouca coisa. O resto do tempo, quem está com o próprio paciente é o próprio paciente. É o tempo todo. Então, quanto mais autonomia e conhecimento esse paciente tiver, melhor resultado, porque ele consegue se monitorar e controlar as coisas de uma maneira muito mais inteligente. E aí o profissional que está lá com você, ele vai servir justamente para fazer aquele ajuste fino, para fazer os apontamentos, para fazer a prescrição de maneira correta, para monitorar as coisas de maneira a deixar o seu tratamento mais saudável, mais completo, tá, pessoal? Então, eu acho que a autonomia do paciente é fundamental e para ter autonomia vocês precisam de conhecimento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, comentem, clica aqui no sininho para quando eu postar novos vídeos. Deixem nos comentários suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, comenta lá, deixa no comentário também. O vídeo ganha um alcance muito maior. Deixa o seu depoimento aqui, as suas dúvidas relacionadas a esse vídeo, porque daí eu vou usando as próprias dúvidas de vocês para criar novos vídeos e a gente vai alimentando esse canal com mais conteúdos que realmente façam sentido para vocês e que realmente tenham uma aplicação prática no dia a dia para que vocês consigam fazer um tratamento cada vez melhor, ter mais saúde e alcançar o objetivo de vocês, tá bom, pessoal? E é isso. Muito obrigado por assistir.